A Késia pergunta aqui, professor, os Nefilim do livro de Enoque são a mesma raça do Golias, do gigante Golias? Aí, assim, tem essas genealogias, né, que buscam conectar essas histórias, e o próprio texto, acredito que conecta, né, os gigantes, a raça de heróis, só que os gigantes, no texto, são ditos que eles foram exterminados, né, no dilúvio, mas parece que sobrou alguma coisa, porque tem algumas figuras, os Anakim, né, que descendem dele, umas coisas assim, mas eu não tenho isso de cabeça, mas vou aproveitar a sua pergunta para falar sobre outro ponto, deixa eu pular o arrebatar por enquanto, para falar sobre esses espíritos em prisão, que tem a ver com isso que você perguntou sobre os gigantes. Porque o livro de Enoque, como vocês viram lá no vídeo, ele fala sobre anjos, os chamados vigilantes, que são anjos que monitoram a o comportamento humano, as coisas que estão acontecendo na Terra, são uma espécie de olheiros de Deus, os vigilantes, e alguns desses vigilantes, eles se pervertem e coabitam com mulheres e geram descendência que são gigantes. E aí esses gigantes são destruídos, assim como os próprios vigilantes, são vencidos pelos anjos fiéis, pelas milícias de Deus. E aí, o livro de Enoque, no livro dos vigilantes, fala uma coisa muito interessante que eu deixei de fora do vídeo, mas vale a pena recuperar agora, que é isso aqui, ó. Eu printei a parte aqui, não tive tempo de traduzir, mas a gente tenta fazer uma tradução simultânea aqui. Mas no capítulo 15 e 16, isso na verdade é uma seção que vai do 12 ao 16, que fala especificamente sobre isso. Que ele traz a ideia de que os gigantes foram mortos, mas o espírito deles sobrevive. Então há uma dicotomia entre carne e espírito, e essa carne é destruída pelos anjos, pelas milícias de Deus, mas o espírito permanece, e esse espírito fica rodeando o espírito dos gigantes, desses seres híbridos, fica rondando a Terra, e são eles justamente que possuem as pessoas. As chamadas possessões demoníacas, que vão ser muito presentes no Novo Testamento e que não eram muito presentes no Antigo Testamento, vão ser explicadas pelo livro de Enoque dessa forma, né? Que não tem notícia do Novo Testamento. Mas eu estou dizendo só assim que, como o Enoque está nessa fase, essa ponte, né? É interessante ver que Enoque chama esses espíritos de espíritos em prisão, justamente, que são que são esses gigantes que esperam o juízo para serem completamente aniquilados, mas enquanto isso o espírito deles permanece na Terra. Aí o texto diz o seguinte, né? Mas vocês, os gigantes, originalmente existiam como espíritos. Não, aqui é os vigilantes. Mas vocês, os vigilantes, originalmente existiam como espíritos vivendo para sempre. Está se referindo aos anjos, né, os vigilantes, os que vão ser os anjos caídos. E não morreriam por gerações até a eternidade. Então são imortais, e por isso eu não fiz mulheres entre vocês. Então são só seres masculinos, os anjos. Então a pergunta sobre o sexo dos anjos, na verdade o texto não fala explicitamente se são masculinos, mas não são femininos. Eu acho que dá a entender que são masculinos. Porque os nomes mesmo são masculinos e tal. Mas os anjos, então, de Enoque aqui, eles são todos de um mesmo sexo porque eles não se reproduzem, porque eles são imortais. E se a pessoa é imortal, ela não precisa se reproduzir. A imortalidade, a reprodução é vista como uma forma de imortalização nesse contexto, assim como na Mesopotâmia. É uma coisa que eu falei quando eu falei sobre no curso sobre mundo dos mortos e tal. Mas enfim. Então, os espíritos do céu, então esses anjos, habitavam no céu. Mas agora os gigantes que foram nascidos desses espíritos e da carne, ou seja, dos anjos e das mulheres, eles serão chamados espíritos malignos na terra, e a sua morada será a terra. Então esses vigilantes coabitam com as mulheres, reproduzem essa reprodução. Esses gigantes são mortos ali depois do dilúvio, da vingança ali dos anjos fiéis, só que eles permanecem vivendo sobre a terra, e são chamados de espíritos malignos. Esses espíritos, os espíritos que vieram do corpo de carne são os espíritos malignos, porque dos humanos eles vieram a existir, e dos santos vigilantes, que são os anjos, eles tiveram a sua origem. Então está enfatizando esse caráter híbrido, né, misturado, mesclado aí desses seres, os gigantes. Os espíritos malignos ficaram na terra, e os espíritos malignos e serão chamados de espíritos malignos. E os espíritos do céu no céu habitam, mas os espíritos que foram nascidos na terra, os gigantes, permanecerão na terra. Então por isso que eles não vão para o céu, né? Eles continuam aqui meio que presos.
E os espíritos dos gigantes desviados fazem violência, causam desolação e atacam e lutam e lançam no chão e causam doenças. Então são sintomas, né, das possessões demoníacas, que aqui no caso são entendidas como possessões pelos espíritos dos gigantes, que sobraram na Terra depois da sua aniquilação. Então são esses espíritos que incorporam nas pessoas e fazem elas se tornarem violentas, fazem elas ficarem desoladas, fazem elas atacarem, fazem elas brigarem e faz elas se lançarem no chão. É uma coisa que parece assim, ataques epiléticos, coisa que se vê muito em possessões em televisão, quando se liga em canais de algumas emissoras evangélicas, e causam doenças. Essa ideia, inclusive, de que os espíritos malignos é que são a causa imediata das doenças é muito importante, porque os médicos, de certa forma, nesse contexto, acho que eu já falei isso várias vezes aqui, né? São muitas vezes exorcistas, na verdade. Quando uma pessoa está doente, geralmente a primeira figura a ser chamada nesse contexto eram exorcistas, para expulsar os seres malignos das pessoas. Eles tinham também técnicas relacionadas a ervas, coisas um pouco mais materiais, mas que também eram entendidas como associadas a essa dimensão espiritual da doença. Mas então são esses espíritos que causam doença, etc. e tal. Eles não comem, mas se abstêm de comida e eles são sedentos e destruídos e castigados, né? Esses espíritos subirão se levantarão contra os filhos do homem, contra os filhos dos homens e contra as mulheres, então contra os mortais, né, homens e mulheres, porque eles vieram deles. Então, como esses espíritos dos gigantes, que são filhos dos vigilantes e das mulheres, né, dos mortais, estão na Terra e o acesso que eles têm a outros mortais, eles não possuem anjos, porque os anjos estão em outra dimensão que não os pertence. Mas na Terra, como eles procedem dos mortais, eles podem ter essa ponte para incorporar nos mortais e causarem várias formas de mal-estar, né, de doença, de violência, de coisas consideradas negativas. Então é uma espécie de explicação da origem do mal, até em certo sentido. Né? E esses livros de Enoque, esses livros apócrifos, elaboram muito sobre isso, inclusive, voltando ao tema lá do apocalipticismo e do zoroastrismo, porque acontece uma coisa ao longo da história do judaísmo antigo, que é que o Deus, originalmente, que causava o bem e o mal, que levantava os inimigos contra Israel e fazia Israel vencer na guerra quando vencia, esse Deus soberano sobre as coisas positivas e negativas, e que era a causa das coisas positivas e negativas, ele vai se tornando, progressivamente, uma figura exclusivamente benigna. Então você tem que explicar, e surge o problema do mal, né? Que é que você tem que explicar por que um ser supremo é benigno e há tanta maldade no mundo, há tantas coisas ruins no mundo. Então isso aqui entra como uma forma de explicação do problema do mal. E aí que Deus permite esses espíritos que não têm culpa por eles agirem por um tempo, mas quando vier o fim iminente e o juízo final, esses espíritos serão finalmente eliminados da sua boa criação, que casa muito bem com as ideias lá da vitória de Ahura Mazda do final dos tempos, do zoroastrismo. Então isso são os espíritos em prisão que vão aparecer lá nas cartas de Pedro e tal, né? E que em certa dimensão eles também estão presos. O livro de Enoque ele não é tão coerente, né? Como ele foi escrito em diferentes momentos também, tem várias sessões diferentes, como eu disse lá no livro. Em outros pontos, eles estão presos em prisões que são celestiais, ainda que sejam infernais, não no sentido de debaixo da terra, mas no sentido que são meio que câmaras de tortura, preparadas para os anjos caídos e os seus gigantes, os seus espíritos malignos. Beleza. E aí vamos para o próximo tema aqui. Antes disso, né? O Yuri comenta aqui, né? Deus criou o mal para ele ser o bonzinho. Tem um antigo provérbio que vai nessa direção, né? De que sem o diabo não há Deus, uma coisa desse tipo, que tem a ver com essa reflexão sobre a necessidade do mal para a dependência de um ser que o proteja do mal. Né? Isso também entra nas discussões sobre o problema do mal, mas não a esgota, certamente. Né? Tem muita coisa além disso. E a Ângela pergunta aqui, esse dualismo vem do zoroastrismo após o exílio? Parece que sim, pelo menos ele se intensifica muito durante o período persa, após o exílio, né, por causa desse contato com o zoroastrismo. Mas é importante também a gente dizer que assim, não é porque os judeus encostaram ali nos persas que eles passaram a ser persas no seu imaginário. Não é porque eles encostaram nos babilônicos que eles passaram a ser babilônicos. Como esses povos já compartilhavam uma certa cultura há milênios, compartilham raízes ali culturais há milênios,
até com os gregos, como eu sempre enfatizo, né, com os indianos, né, havia muito fluxo de cultura entre esses povos. Mesmo antes do domínio persa, pode ter havido influências zoroastristas e pode ter havido influências não zoroastristas, mas que são influência, um ancestral comum, por assim dizer, tanto do zoroastrismo quanto do judaísmo antigo. Então tem várias formas de tentar reconstruir hipoteticamente essas conexões culturais entre esses povos, né? E é possível que os próprios hebreus, né, os judeus, tenham também influenciado outras culturas ao seu redor, né? Não é uma via de mão única. A questão é que, pelos os judeus serem um povo muito mais frágil em termos de poder na situação ali em que ele teve envolvido na história antiga, sendo dominado pela Babilônia, sendo dominado pelos persas, sendo dominado pela Grécia, depois por Roma, pelo Império Turco-Otomano, etc. Ele está numa posição que é mais sensível, não sei como dizer isso, né? Mas é como a gente influencia muito menos a cultura dos Estados Unidos do que a cultura dos Estados Unidos nos influencia. Isso tem muito a ver com o poder, com o dinheiro, com o prestígio que historicamente eles acabaram acumulando aí, né, com os filmes que eles produzem, que tem um orçamento infinitamente maior do que os nossos. Né? Então as pessoas quando vão no cinema assistir um filme, elas assistem um filme dos Estados Unidos, geralmente. Quando se fala assim, vou assistir um filme estrangeiro, é um filme que não é dos Estados Unidos, né? Então, assim, o impacto da cultura norte-americana, né, dos Estados Unidos aqui no Brasil é muito mais forte do que o nosso impacto lá. E é uma coisa mais ou menos parecida se aplica a, por exemplo, as dominações gregas, persas, babilônicas sobre o povo de Israel, né? Eles estavam numa posição que era muito mais fácil ser influenciado do que influenciar.